início da pandemia da Covid-19, surgiram problemas relacionados ao uso de máscaras. Um destes se resumia a quem deveria usar a máscara, se seria a pessoa enferma ou a pessoa saudável. Com isso, entrou em pauta a real eficácia dos diversos tipos disponíveis no mercado. O uso delas em ambientes públicos reduziria a transmissão comunitária, estando a pessoa doente ou não. Para uma análise mais abrangente, buscamos testar a utilidade das máscaras para outra função, que seria a prevenção da inalação de substâncias tóxicas presentes no ar, o que poderia vir a ser útil para pessoas com doenças respiratórias como asma, rinite ou doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O objetivo do trabalho é analisar a efetividade de diferentes tipos de máscaras utilizadas durante a pandemia para a filtração de substâncias tóxicas, provenientes da fumaça de cigarro, que irá servir como representativo das substâncias tóxicas inaláveis. Inicialmente, montamos um pulmão artificial utilizando um kita-sato fechado com uma rolha furada, na qual foi inserido um cigarro. Isso foi conectado a um frasco lavador de gases contendo um guardanapo de papel no tubo, representado pela cor vermelha na imagem. Para o nosso pulmão puxar o ar, utilizamos uma bomba de vácuo na outra ponta do frasco lavador. Após isso, fizemos o primeiro teste, acendendo o cigarro e ligando a bomba de vácuo a fim de puxar toda a fumaça do cigarro pelo guardanapo de papel, com ele absorvendo as impurezas. Depois desse primeiro teste, 4 tipos de máscaras, TNT uma camada, TNT 3 camadas, tecido e N95, foram colocados no lado interno da rolha, repetindo o procedimento. Após todos os procedimentos, foram obtidos os seguintes papéis. Utilizando o software ImageJ, que transforma a imagem em preto e branco e analisa a cor dos pixels, foi possível construir o gráfico para a imagem do experimento sem máscara e para a máscara N95. A análise dos gráficos 1 e 2 é realizada pela diferenciação da intensidade de cores brancas e pretas, sendo que as brancas são as partes do papel limpo e as pretas marcam onde há algum tipo de resíduo. Portanto, ao observar os gráficos, é possível ver como a máscara N95 tem uma grande eficiência para reter variados tipos de impureza, nesse caso a fumaça do cigarro, quanto o vírus da Covid. Repetimos o experimento, trocando o guardanapo por um papel filtro e fazendo uma lavagem do mesmo por 20 minutos. Com isso, obtivemos os seguintes béqueres com água suja. Após isso, foi possível analisar o pH com o pH-metro de bancada e também analisar a absorvância da solução, utilizando o espectrofotômetro. No pH-metro, o pH ficou mais ácido que comum em todas as soluções, tendo como ordem crescente: sem máscara, TNT uma camada, tecido, TNT 3 camadas e N95. Mesmo com a solução da máscara TNT 3 camadas estando visivelmente mais suja do que a solução da máscara de tecido, seu pH foi menos alterado, mostrando uma maior eficácia da máscara em relação ao tecido. Analisando o gráfico do espectrofotômetro, é possível concluir que todos os picos de absorção ocorrem nos comprimentos de onda que se referem aos raios UVC, 100 nanômetros a 290 nanômetros, que é o mais energético. O maior pico de absorvância, em torno de 3.625, ocorre na ausência de máscara, enquanto o menor pico ocorre na PFF2, ou N95, sendo esse de 0,129, o que evidencia a eficácia desse tipo de máscara. Em nenhum dos casos ocorre a absorção de luz visível, que é de 400 nanômetros a 800 nanômetros. Conclusão: tratando-se da análise da quantidade de pixels na foto, fica claro como a máscara N95 tem uma eficiência muito grande com relação à retenção de resíduos, visto que o nível de cores mais escuras no gráfico praticamente não existem. O cigarro tem caráter ácido, seu pH é 5,5, então as soluções com os resíduos de papel filtro que se aproximam desse pH evidenciam uma menor eficiência dessas máscaras. Logo, as soluções que se distanciam desse valor demonstram uma maior eficácia das máscaras. Em relação aos dados obtidos pelo espectrofotômetro, a máscara de maior eficiência, N95, possui menor absorvância quando comparada com as outras máscaras, enquanto as máscaras consideradas menos eficazes possuem uma maior absorção. Desse modo, é possível concluir que há uma relação direta entre o grau de absorvância e a eficácia da máscara analisada.